Muito bom dia a todos, né? Vamos dar sequência à nossa aula de técnicas e capacitação em saúde e segurança do trabalhador, né? Na aula passada nós falamos, né, sobre alguns itens relacionados à apresentação, então só para a gente relembrar que a gente falou sobre a conceituação, né, de capacitação, os treinamentos, sobre educação profissional, e aí na sequência a gente entrou, né, na parte prática, né, da aula, que é sobre algumas formas de apresentação, né? Então, nós falamos sobre metodologia de apresentação, falamos ali sobre as técnicas que a gente pode desenvolver. Eu comentei de um orador aí famoso, né, chamado Reinaldo Polito. Trouxemos um vídeo dele falando aí no caso de negociações, né? Eu vou trazer mais um vídeo dele aqui ao longo dessa aula. E é interessante a gente começar a funilar assim as técnicas de apresentação, justamente porque existe muita coisa para ser apresentado, existe muita técnica para ser utilizada, só que tudo em excesso faz mal, né? A apresentação com muitos vídeos, com muitas animações, muitos sons, isso pode tirar a capacidade do público para aceitação, né? Pode tirar a sua concentração, né? E ela ser mais lembrada, né, pelas suas técnicas do que pelo seu conteúdo, né? E como a gente falou aí, a apresentação, ela é um formato, né, que a gente desenvolve para passar o conteúdo, para passar o assunto, né? Então, um palestrante que faz muita ironia, que faz muita piada, que fala frases, muitas frases geralmente voltadas aí a, a, a ditos populares, né? Algumas palavras aí ditos populares, isso se torna mais voltado a, uma, a um formato de apresentação do que realmente passar um determinado conteúdo, tá bem? Então, a forma de você compartilhar esse conhecimento que é o fundamental de cada apresentação. Aí eu vou passar, não vou pular esse vídeo, mas eu vou dar 3 definições para vocês, né, da diferença dentro do treinamento e capacitação em saúde e segurança do trabalhador, das 3 palavrinhas que a gente vai encontrar nas NRs. Primeiramente é o termo capacitação, tá? Capacitação são meios suficientes para realizar tarefas definidas e alcançar objetivos propostos em um tempo hábil com um esforço especial. Então, por exemplo, vamos pegar no caso da NR17, né, que ela fala de ergonomia, lá no anexo 1 da NR17 fala sobre a formação profissional e capacitação de operadores de checkout, tá? Operadores de caixa. Aquele treinamento, né, vamos dar as aspas aí nessa palavra, ela é uma capacitação, porque na norma ela é exigida dessa forma, tá bem? A norma fala sobre a necessidade de uma capacitação, né, formação complementar, uma capacitação para operadores de checkout. Então, quando a gente pega para ler a norma, né, a gente vai ter alguns exemplos aqui, inclusive para quem está ouvindo, né, e assistindo essa aula que está sendo gravada nesse momento, a gente vai deixar aí uma atividade para o final de semana de vocês, né, para que a gente consiga entender um pouquinho desses 3 terminologias: capacitação, habilitação e aptidão, também. No caso aqui, vamos falar primeiramente sobre a capacitação, conforme o exemplo que eu citei. A NR17 ela traz lá no anexo 1 a necessidade de capacitação do trabalhador e operador de checkout. Essa capacitação ela tem umas prerrogativas a serem feitas, né? Essa capacitação ela fala lá que o trabalhador ele deve receber um treinamento, né, com noções sobre prevenção em fatores de risco em saúde, né, decorrentes ali da operação de checkout, relacionado ao posto de trabalho, manipulação de mercadoria, organização do trabalho, os aspectos psicossociais do trabalho e os agravos mais comuns, né, entre os operadores de checkout, tá bem? Então, o treinamento ele vai ter que ter esse conteúdo programático, né? Essa capacitação vai terá como conteúdo programático esses itens que eu abordei
até aqui, né? Lembre-se que, por exemplo, todo treinamento, toda capacitação, toda habilitação, elas vão ter como forma comum, né, o que a gente chama de carga horária, né? Então, a carga horária, nesse caso aqui desse treinamento, da NR17 anexo 1, é que o trabalhador deve receber um treinamento de no mínimo 2 horas, tá bem? E esse treinamento de 2 horas, ela é voltado a apresentar todos os itens lá do conteúdo programático, tá bom? Então, a capacitação, a gente utiliza um tempo hábil, né? Por isso que aí a norma prevê uma carga horária, tá? Então, não adianta eu apresentar lá um certificado que o trabalhador recebeu um treinamento de 40 minutos, ou de 1 hora, ou de 8 horas de trabalho, né? Esse tempo hábil também não é necessário exceder, né, o exigido da norma, tá? No exigido na NR. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de capacitação, eu posso ter também um esforço especial para isso. O que é esse esforço especial? Assim como a gente vai pegar lá no outro exemplo agora, da NR35, né, quando a gente estuda lá a NR35, a gente não chegou a estudar ela a fundo ainda, mas quando a gente pega da necessidade de falar sobre trabalho em altura, fala também sobre capacitação e treinamento. Então, a capacitação, ela fala aí sobre um esforço especial que é atividade simulada, né? Não tem como eu dar um curso de trabalho em altura sem um local apropriado, planejado, tá? Para receber esse trabalhador sendo treinado, um instrutor para aquele treinamento, né? Para dar aquela capacitação, incluindo ali a carga horária mínima, né? De 8 horas, dividindo entre teórico e prático, né? Então até coloca lá no item, né? Que é capacitação e treinamento de trabalho em altura. Esse é voltado, né, a alguns itens lá que eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas, por exemplo, análise de risco, o risco potenciais inerente ao trabalho em altura, equipamento de proteção individual, os típicos acidentes de trabalho em altura, tudo isso é abordado na capacitação, né? Por isso faz aí um esforço especial para simular um ambiente ou um ambiente em que, de maneira simulada, né, o trabalhador vai conseguir receber aquela carga horária e ainda ser treinado efetivamente naquela função, tá bem? Então, se a gente for falar aí num resumo, a capacitação precisa de uma carga horária, portanto, o tempo hábil, e um esforço especial, que é o ambiente próprio para receber esse treinamento, tá bem? Tudo bem? Vamos falar aqui sobre outro item, né, que a gente acaba encontrando na norma, que é a palavra aí habilitação, tá bem? A habilitação, né, conforme a gente está vendo aqui, são atributos de capacidade que habilitem alguém ao desempenho de uma determinada função. Então, quando eu falo sobre habilitação, eu gosto sempre de usar o exemplo, né, que é mais comum na nossa vida, no nosso dia a dia, que é a habilitação da CNH. Quando a gente fala sobre a Carteira Nacional de Habilitação, aí para quem já tirou carta, para quem já fez o exame lá do delegado, já teve que passar pelo CFC, sabe que a habilitação ela necessita de uma sequência de obstáculos, vamos falar assim, né? Você tem que primeiramente fazer a consulta lá no seu psicotécnico, né? Não lembro se essa ordem é essa ainda. Você procura uma autoescola, a autoescola indica, né, agenda aí um psicotécnico, depois você faz lá seu curso do CFC, depois você faz a provinha, depois você tem que passar, acho que, por um exame médico também visual, depois você vai fazer a prova lá do delegado, tirando para tirar a carta, vamos dizer assim, né? Então você tem módulos para seguir, tá bom? Você tem a necessidade do cumprimento de alguns módulos, tá bem? E quando a gente fala sobre habilitação, se a gente for pegar e fazer associação aí com o uso de carro, por exemplo, a gente também tem alguns objetos, né? A gente tem alguns instrumentos que a gente utiliza também na área de segurança, né? Entre elas, né, o instrumento mais famoso aí é
o operador de empilhadeira, né, uma instrumentação que é utilizado, e ela tem uma norma específica para isso, que é a NR11, que ela fala sobre movimentações de materiais. Então, lá na NR11, se a gente pegar lá na norma, a NR11 ela vai falar sobre a necessidade, né, do trabalhador ser habilitado, né, aos procedimentos para movimentação, armazenamento e manuseio, né, desse material. Então, quando a gente fala sobre uma habilitação, geralmente a gente está falando sobre uma operação manual, né, uma operação, na verdade, né, de transporte. Todos os equipamentos, né, eles têm que atender às especificações que estão na NR11 e também na NR12, né, que ela fala sobre máquinas e equipamentos. Mas e quando a gente fala sobre a necessidade, né, do trabalhador utilizar a sua habilitação, né, ele também tem que ter uma operação, um treinamento, né, relacionado a essa atividade. Eu lembro ainda que na NR11 fala sobre o seguinte, que os operadores de equipamento de transporte, eles devem ser habilitados, né, e só poderão dirigir ali aquela empilhadeira, aquela máquina pulverizadora, aquela reta escavadeira no horário de trabalho também. Ele pode, por exemplo, fazer um bico por fora, ele pode pegar a empilhadeira em qualquer outra empresa e fazer aquilo, ele não deveria também, porque ele já tem um vínculo empregatício com aquela empresa. Tá? E se ele sofrer um acidente ou algo do outro jeito, a empresa em questão, né, a empresa no qual ele está prestando serviço, que é o responsável pelaquela situação de acidente, tá bom? E o trabalhador ainda é exigido lá na NR11 que o trabalhador ele porte um cartão de identificação com nome, fotografia, um local visível. Né? Então, além do crachá, ele tem que ter um crachá de validação para aquela atividade no qual ele está habilitada, tá bom? No caso da NR11, ela prevê um ano de habilitação. Né? Então, lá se nossa CNH é de 5 anos, o prazo máximo, né, atualmente é para 5 anos, né, depois do período que você passa ali, o período com a provisória, no caso da empilhadeira, né, no caso dos equipamentos relacionados à movimentação, a NR11 prevê aí um ano de validade daquele cartão, sendo que ele vai ter que fazer uma revalidação futura também, é, justamente porque ele vai estar colocando a sua vida para manusear um equipamento, né? E isso, de certa forma, pode ocasionar acidentes, pode gerar outros acidentes com outras pessoas também. Então, quando a gente fala aí da NR11, ela prevê a habilitação para aquela função específica, né? Então, ela utiliza sua capacidade para habilitar um indivíduo, aqui no caso o trabalhador, para desempenhar uma determinada função, tá bem? Então, quando a gente fala em habilitação, a gente só precisa lembrar, no caso da movimentação de materiais, o trabalhador ele precisa portar um crachá, esse crachá ele vai conter a sua foto, o seu nome, geralmente o seu setor, ele pode ser feito um crachá sobre o outro crachá que ele usa da empresa, geralmente para marcar ponto, para mostrar que ele é funcionário, para identificação visual, até para segurança patrimonial. Mas além disso, ele tem que ter um crachá também para falar que ele pode movimentar empilhadeiras ali de maneira usual, tá bem? Ou aqueles equipamentos específicos da empresa. Então, quando a gente fala de habilitação, lembre-se aí da NR11, que ela solicita habilitação. Tá? Não é só a NR11, eu não vou falar justamente agora, porque isso tem relação com as atividades que a gente vai fazer logo logo, mas aí quando a gente fala ainda da capacitação, nós temos aí a habilitação na sequência, tá bem? Agora vamos voltar para o nosso slide aqui e falar sobre a aptidão. A aptidão ela é característica como a disposição inata ou adquirida também, que leva a uma série de requisitos necessários ao exercício de uma determinada atividade e função. Ficou faltando aqui um
no final ali do parênteses ali. Na verdade, o parênteses é o que faz ali no final da frase, né? Mas quando a gente fala sobre aptidão, nós estamos falando sobre a disposição inata ou adquirida daquele trabalhador. Então, quando a gente fala da aptidão, né, ela é mais famosa, né? A mais famosa aptidão está prevista nas NRs, na NR7, a aptidão para o trabalho. Tá? Então, o trabalhador ele passa por um exame médico e ele é considerado apto, né, ou inapto de acordo com os exames médicos, tá bem? E a aptidão no ambiente de trabalho, nesse caso ele é avaliado pelo profissional médico em saúde e segurança do trabalho, o médico do trabalho, e a aptidão ela pode ser adquirida também dependendo do trabalhador. Né? Então, suponho que eu tenho um trabalhador monocular, né? Ele só enxerga de um olho, ele teve a perda da visão. Ele só poderá participar de uma habilitação, né, da operação de empilhadeira se o médico, né, aprovar aquela série de exames que são feitos na visão, né, e principalmente a acuidade visual. Ele só poderá ser apto àquela função se o médico realizar ali uma série de exercícios para aquela atividade ou função. Né? Então, muita gente me pergunta essas situações. Contratar um trabalhador, ele é monocular, ele não enxerga de um olho, ele pode dirigir empilhadeira? Né? Então, antes de a gente falar claro que não, né, vamos ver o que está escrito na norma. A norma NR11, ela fala, além das questões aí das habilitações, ela prevê aí que o trabalhador ele precisa passar por um exame médico. Tá? E se o médico der o apto, ele pode sim realizar aquela operação de empilhadeira, tá bem? Entretanto, né, o médico ele vai ter que colocar o seu nome ali, né, a sua assinatura para que ele seja apto. E aí eles se baseiam, né, em regulamentações de órgãos como o DETRAN, né, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e o CONTRAN, né, que é um órgão também relacionado ao Conselho Nacional de Trânsito. E o CONTRAN e o DETRAN, eles apresentam, né, esses mesmos indicadores, tá? Então, o próprio CONTRAN e DENATRAN, eles dão subsídios ao médico do trabalho em colocar um operador monocular para atividades de empilhadeira. O mesmo pode acontecer por uma disposição inata, né? Ou seja, o trabalhador ele pode estar apto num dia e inapto num dia seguinte, tá? Vamos imaginar aí que o trabalhador, ele, novamente pegando o exemplo da NR11, que é o que mais fala sobre movimentação de materiais, ele dirige um trator na empresa que ele trabalha. E a empresa ela é relacionada aí ao ambiente rural, então ela trabalha lá com uma associação também, a NR31. E o trabalhador, ele apresenta uma situação frequente, né? Ocorreu lá 2 vezes, você como profissional de segurança vai investigar. Ele relata que quando ele estava, na verdade chega lá o relato de um acidente, que ele desmaiou dirigindo a empilhadeira, o trator. Por mais que seja uma situação muito hipotética de acontecer, você deve investigar o motivo, né, ou a causa aí que ocasionou o acidente. A gente sabe, né, e a gente já viu isso lá na aula de vibração, que a vibração ocupacional ela pode gerar alterações neurosensoriais. Essas alterações neurosensoriais, elas são de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que vão desenvolver, tem indivíduos que não vão desenvolver, tá bem?
E aí, quando a gente pega esse caso desse trabalhador, que ele trabalha há 20 anos naquela função, mas ele começou a apresentar sinais, já dois eventos aí, no qual ele desmaiou dirigindo o seu trator. Então, essa relação é uma situação muito ruim, porque nas duas vezes ele desmaiou, mas tinha alguém por perto, ajudou, fez um tratamento ali, prestou um socorro, né? Mas isso pode evoluir para um traumatismo, né? Um trauma mais grave, né? Isso ele pode sair, né? Como é um ambiente rural, ele pode sair e as pessoas depois terem que procurar, né? Aquele indivíduo, aquela empilhadeira, né? Então, esses desmaios podem ter uma origem, né? E aí a gente precisa ficar atento para isso, trabalhar em conjunto com o profissional médico, né? De uma epilepsia, né? De algo que foi adquirido, né? Por causa da vibração ocupacional ou, por exemplo, por situações traumáticas daquele indivíduo que excedem a barreira aí da segurança do trabalho. Então, só para a gente entender a questão da epilepsia, é uma crise de perda de consciência acompanhada de convulsões. E eles ocorrem em intervalos irregulares de tempo. Então, a gente não tem como prever quando vai acontecer, mas aquele trabalhador ele vai precisar de tratamento, ele vai precisar de acompanhamento médico. E aí ele deixa de se tornar um trabalhador apto, né, para atividade de movimentação de materiais, de trabalho em altura, de espaço confinado, e ele se torna um trabalhador inapto, tá bem? Então a gente tem que ficar muito atento a essa colocação, porque, primeiramente, porque o trabalhador que realiza aquilo há muitos anos, ele não vai querer parar de realizar aquela atividade. Segundo, nós estamos falando sobre um trabalho daquele trabalhador. Então, ele geralmente está associado a remuneração financeira, convívio social, a uma série de melhorias na sua qualidade de vida. E, de certa forma, eu tenho que lembrar que a aptidão é o que determina o trabalhador permanecer ou não na empresa ou naquele cargo. Então, nós estamos falando sobre o futuro de alguém. Então, conversar com aquele trabalhador, tentar colocar ele numa atividade um pouco mais leve, tá? Lembrando aí a possibilidade de a gente trabalhar em paralelo ao INSS com um caso de reabilitação profissional. Por exemplo, um trabalhador que tem casos de epilepsia ou casos aí de desmaio, de convulsão, né, e dirige empilhadeira, ou dirige trator, dirige máquinas autopropelidas, né, máquinas que puxam outros implementos agrícolas, eles precisam ter aptidão médica para realizar aquela atividade. E aí, se eles habitualmente realizam essa função, eles podem ser afastados pelo trabalho, pelo médico dele, né, ou pelo próprio médico do trabalho, encaminhado para o INSS. O INSS entra em contato com redes de apoio, entre elas as escolas técnicas, encaminham esse profissional terá que passar por um curso para depois mudar de função naquela atividade, tá bem? Então, não é tão simples assim, né? É uma coisa um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais que vai necessitar de acompanhamento, inclusive do técnico de segurança, para o caso aí de uma eventual mudança de função daquele trabalhador, tá bem? Então, quando a gente fala sobre aptidão, capacitação e habilitação, nós temos essas diferenças entrepostas entre uma e outra, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre treinamento, eu só queria fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está acompanhando a gravação. Tá tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu deixar aberto aí, se quiserem abrir o microfone, pode ficar à vontade. Enquanto eu tomo uma água aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Fiquei preocupado agora. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, professor, só te ouvindo. Tudo bem,
Na hora que eu pensei, será que eu tô Sumiu dando todo aula aqui há mundo. 20 minutos? Será que eu tô dando aula há 20 minutos sozinho aqui? Não. Mas vamos lá, vamos voltar para cá então. Pessoal, como eu falei, esse camarada aqui que está na imagem, né, ele chama Reinaldo Polito, né, ele é conhecido aí na área da comunicação, de oratória. Então, se vocês quiserem procurar o site dele depois, né, reinaldopolito.com.br, tem muito material dele gratuito, que eu gosto dele, é isso. Ele já deve estar muito rico, né, então ele já vai disponibilizando material gratuito, ele não fica te mandando um monte de coisa para você comprar, faça meu curso, parcela em 18 vezes, né? Então, o que eu gosto dele é que ele dá essas entradas aí no UOL, ele já participou do Fantástico, é, ele é bem conhecido na área da comunicação, tá? Só lembrando, o nome dele é Reinaldo Polito, né? Então eu vou deixar um vídeo aqui com ele, dele falando um pouquinho sobre a parte da comunicação. Você quer aprender a conversar bem? Ser uma pessoa agradável, uma pessoa que com a sua conversa todos tenham prazer em recebê-lo nas rodas de amigos, essa conversa que consegue resolver os problemas com muito mais facilidade, abrir todas as portas. Eu vou dar algumas dicas bastante simples, mas que poderão tornar a sua conversa muito mais interessante e muito mais atraente. Primeiro, para conversar bem é preciso aprender a ouvir bem. E ouvir bem não significa olhar com aquela cara impassível. Ouvir bem significa ouvir de uma forma interativa. Quando a pessoa estiver falando, balançar a cabeça, levantar a sobrancelha, dar indicações de que você está interessado na conversa. Por exemplo, e aí? Mas como foi que você resolveu? Mas o que aconteceu depois disso? O interlocutor, percebendo que você está interessado, ele vai se sentir motivado a continuar conversando com você. Segundo, a partir de hoje, transforme-se num colecionador de histórias. Se você ouvir uma história interessante, anote 3, 4 passos da história num caderninho, no seu celular, para que você possa se lembrar depois. Na primeira oportunidade que tiver, a primeira pessoa que você encontrar, conte essa história. Depois que você contou a história 3, 4 vezes, a história passa a ser sua. E durante a conversa, você sentindo a possibilidade, a conveniência, você encaixa essa história. A história bem contextualizada nem dá a impressão de que você está contando uma história. Parece que ela faz parte natural da narrativa. Ela ajuda a ilustrar o que você está dizendo, torna a sua conversa mais interessante e, muito mais, você se sente seguro, porque como já contou a história várias vezes, você sabe exatamente como vai desenvolver e vai concluir. Outro ponto importante para que você possa conversar bem. Explore sua presença de espírito. Seja uma pessoa espirituosa, uma pessoa agradável. Se você observar como é que as pessoas se comportam, você vai verificar como pode ser simples você desenvolver a sua presença de espírito. Agora só tome cuidado. Ironia fina e mensagem subentendida só para pessoas que sejam bem preparadas, porque elas vão entender o que está por trás do que você está dizendo. Se sentir que as pessoas não têm esse preparo intelectual, não são tão bem formadas, cuidado, porque essas pessoas normalmente pegam a palavra ao pé da letra e se sentem ofendidas com aquilo que está sendo transmitido. O último requisito importante é aprender a fazer perguntas adequadas. Você quer começar uma conversa ou mudar o rumo da conversa? Perguntas fechadas. Quem? O professor Ricardo. Quando? No ano passado. Onde? Lá no Parque Novo Mundo. A pergunta fechada, ela motiva respostas objetivas e diretas. Se você quiser que o interlocutor fale um pouco mais, elabore um pouco mais o raciocínio, porque você quer conhecer um pouquinho mais do seu estilo, das suas expectativas, perguntas abertas. Por quê? Como? De que maneira? A pergunta aberta não permite como resposta sim ou não, certo ou errado. A pessoa precisa elaborar um pouco mais o raciocínio para dar a resposta a você. Portanto, se você aprender a ouvir de uma forma interativa, aprender a contar histórias interessantes, inéditas e curtinhas, desenvolver bem a sua presença de espírito e se aprender a fazer perguntas adequadas, pode ter certeza que vai se transformar num conversador muito agradável. Boa sorte.
Ou então, quando a gente fala sobre oratória, né, de certa forma a gente está falando sobre conversação, né, sobre comunicação, né, e essas dicas que foram passadas aí pelo Reinaldo Polito nesse vídeo, eles servem exatamente para a gente ter essa noção, né, de como se comportar também num treinamento. Pensem que a gente sempre, quando a gente vai ministrar um treinamento, dar um treinamento, começar a falar em público, não vai ser fácil, né? Vai ser uma situação complicada para a gente. É algo inédito, alguma coisa que a gente não. A gente dificilmente lá no primeiro dia de aula a pessoa vai na frente, se apresenta. A gente não aprende isso na escola. E quando a gente é chamado para falar sobre um assunto, a gente geralmente tem que ter o domínio daquele assunto, a gente tem que conhecer o público-alvo, tudo que nós já falamos lá na primeira aula, para daí a gente começar a entrar na prática, tá bem? Então, por exemplo, essa imagem eu acho bem bacana, quando eu falo de comportamento do apresentador, algumas pessoas estão notando, outras pessoas estão gesticulando, e tem pessoas que vão ficar na dela, né? Tem uma pessoa ali que não está com nada na mão, que está simplesmente olhando, né? Então esse relacionamento, né, visual também é importante. Então evitar de ficar desviando o olhar, olhe para as pessoas que estão na plateia mesmo, tá? Essa é a sua função enquanto apresentador, tá bem? É, interagir não é só no falar, é no olhar, é no se movimentar, no se gesticular, levando cuidado aí com algumas coisas aí que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Para isso, eu posso, né, nesse caso, né, tratar aí alguns assuntos com vocês. Primeiramente, esse assunto aqui, ó. Uma das ferramentas mais utilizadas nas apresentações aí é o famoso PowerPoint, né? Ou PowerPoint também, dependendo da sua pronúncia. O PowerPoint, ele tem umas dicas básicas aqui que eu extraí de um material, que, por exemplo, o slide deve ser apresentado em no máximo 2 minutos. Como a gente está falando sobre uma aula, né, eu aqui no caso estou discorrendo sobre o assunto com um tempo maior. Mas quando a gente pega uma apresentação de 1 hora aproximadamente, né, então 1 hora e 60 segundos, seria bom eu preparar um material de aproximadamente 30 slides, tá bem? Para você ficar aí do 30 slides, aproximadamente 2 minutos de duração. Quando a gente fala sobre uma apresentação em PowerPoint, esses slides eles devem seguir algumas regrinhas também, né? Uma forma clara, objetiva, deixando de lado aí recursos desnecessários de animação, mas principalmente dando ênfase ao conteúdo proposto. Então percebam lá em cima, né, no slide, que eu deixo sempre o slide com o nome da aula, na sequência o assunto que eu estou falando e embaixo o conteúdo que eu quero abordar, sempre em tópicos, né? Justamente para que não se torne um slide poluído de material, né? Não se torne um slide de difícil compreensão para quem está lendo. Imagine se a gente estivesse num auditório, né, com 100 cadeiras ali na frente, um auditório do Senac mesmo. A gente tem aquele reto projetor, né? A gente tem aquela tela de animação, tem os microfones, sistema de áudio. E todo mundo que estiver olhando para você também estará com os olhos fixos nessa projeção. Por isso que a gente tem que deixar ali um tempo, no máximo de 2 minutos, né? E isso é uma regra, né? Não é uma regra, mas é uma indicação para que seja seguido. E a apresentação sendo clara e objetiva, vai ser de maior entendimento para quem estiver ali nessa apresentação. Quando a gente fala sobre recursos de animação, por exemplo, não tem como você colocar um andaime dentro no auditório. Então, passando o vídeo sobre a montagem de um andaime, a desmontagem, o risco do acidente, é uma forma de você usar bem esse recurso de animação e a tecnologia a seu favor. Mas, obviamente, que não vai pagar lá e passar um vídeo de 2 horas de montagem e desmontagem de andaime, porque não é esse o propósito, né? O propósito é você apresentar ali, dando ênfase ao conteúdo apresentado. Na sequência, né, nós vemos aqui também algumas regras de ortografia, tá? Essas regras, elas servem justamente para montar o próprio slide, né? O slide ele deve ter no máximo 4 parágrafos, né? E no máximo 3 aí, linhas por parágrafo. Nesse caso aqui, ó,
eu estou colocando 3 parágrafos apenas, né? Porque como a gente está trabalhando aí com um slide que ele tem marca d'água, né? Marca d'água, pessoal, esse rodapé que nós temos aqui, azul, né? Branco e laranja, e o símbolo do Senac. Mas se eu for trabalhar com slide em branco, eu posso colocar ali mais um parágrafo. Então, ocuparia perfeitamente o meu slide. No máximo 3 linhas, né, dependendo aí do tamanho da fonte que você vai estar utilizando. Essa fonte que vocês estão vendo aí, ela é uma fonte Arial, né, o tamanho dela é tamanho 22, né, que seria um padrão aí já voltado à ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas para montagem de apresentações, tá? Todos os meus slides eles seguem essa regra, mas obviamente que em algum momento ou outro a gente vai precisar criar uma customização, faça você mesmo. Então, por exemplo, tem situações que eu vou ter que colocar lá um Arial 18 minúsculo, né, no cantinho para lembrar alguma coisa, ou para fazer, para dar uma ênfase em alguma coisa, né? Então, como eu falei, são dicas, não são regras, tá bem? O conteúdo deve ser claro e limpo na visualização, né, justamente porque se a gente colocasse ali 8 parágrafos, cada um abordando ali no mínimo 4 linhas, ficaria um texto muito poluído, um texto com muita informação, né? E lembre-se que também ler aparentemente, né, todo mundo grande parte que vai estar ali já vai saber ler, né? Agora, se você põe um slide e pede para as pessoas ficarem forçando a visão ali durante a apresentação, isso vai se tornar uma apresentação cansativa, uma apresentação sem interação com o público e que você também não está exercendo o teu conteúdo, não está passando o seu conteúdo de maneira mais assertiva, mais direta. E não devemos sobrecarregar slides aí, seja com texto ou com imagens e vídeos, né? Lembrando que eles podem ser utilizados, mas eles não devem sobrecarregar o slide. Então, se eu vou lá no caso que eu mostrei agora, tinha uma imagem e lá no canto o vídeo. A hora que eu clico no vídeo, ele toma parte de todo o slide. Então, esses são recursos tecnológicos que, lembrando, como a gente está passando por esse momento de isolamento social, nós estamos fazendo uma aula teórica agora. No futuro, quando nós retornarmos, nada impede da gente pegar um laboratório de informática e fazer isso de modo prático, tá? Então, alguns macetes, algumas técnicas a gente pode passar perfeitamente. Tem muita coisa boa no próprio YouTube, né, como material de tutorial, né? O faça você mesmo. Por exemplo, aquelas videoaulas que eu tenho gravado com material, eu peguei no YouTube ilustrações, vídeos, até pega assim pessoas com crianças na maior boa vontade, na maior boa forma falando, né, de 16, 17 anos, dominando aquelas ferramentas, ensinando um velho aqui, no meu caso, um velho de 33 anos, né, mas justamente para que vocês entendam que tem muito material interessante também de fácil acesso. Antigamente a gente precisava fazer um curso numa escola de informática para entender como mexer no PowerPoint, no Word, no Excel. Hoje algumas coisas a gente encontra de maneira gratuita, tá bem? Na sequência a gente tem mais alguns slides aqui, né? E o último, acho que é o último slide, é esse aqui, ó. Não reinvente a roda, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui de roda, né? Primeiramente aí lembrar que a maiores invenções do mundo, né, da humanidade, é a própria roda, né, porque ela já foi criada e depois ela foi customizada, foram melhorando, né, então teve ali a roda feita de pedra, depois ela se tornou uma roda feita de material de madeira, né, de madeira com borracha, depois começamos a usar as famosas câmaras de ar, depois chegou no pneu que a gente tem hoje. E lá em 2015, né, eles fizeram uma tecnologia aí com pneu reciclável,
pneu da cor verde, foi usado um pouco na Fórmula 1, depois ele caiu em desuso, né, justamente para voltar naquela conotação, né, aquela famosa frase, não reinvente a roda. Use os recursos já disponíveis no PowerPoint, não invente a roda, pois o seu tempo é precioso. Já passei por uma situação que um palestrante no qual eu convidei para dar uma palestra, chegou lá com uma tecnologia inovadora, né, que era, ele pegava lá o QR Code da apresentação que ele jogava, isso aparecia no celular dele, e aí no celular dele isso se tornava um tamanho real. Só que ele não levou em consideração que precisava de uma interação a uma internet, um Wi-Fi um pouco mais rápido, o QR Code, o celular dele não lia o QR Code na parede que estava sendo projetado, tinha que ser numa tela. Então, assim, se for necessário, né, vá um dia antes, umas horas antes, faça os testes necessários, né, e, acima de tudo, tenha um plano B. Se eu não conseguir, se eu lá for fazer uma apresentação, e aquela apresentação é a apresentação da minha vida, a apresentação que eu vou apresentar o meu trabalho, o meu projeto de curso, e acabar a luz, né? Os professores, eles vão ter um bom senso, né, de falar assim, poxa, acabou a luz, né? Isso são fatores externos, né, que a gente não tem como controlar. Vamos marcar para um outro dia, vamos fazer de outra forma, né? Ah, eu levei no pendrive não rodou, né? Tem a possibilidade hoje da gente colocar a apresentação na nuvem, de colocar no próprio celular, obviamente levar o cabo também no dia para poder fazer esse plug, né? Mas não invente moda, né? O que a gente quer falar com isso é exatamente isso, não reinvente moda. Nesse caso desse palestrante que eu levei para fazer essa apresentação, ele teve que fazer a apresentação de improviso, só que não ficou tão bom, né, quanto ficaria caso ele tivesse testado ali os materiais, tá bom? Use os tipos de slides já estruturados no PowerPoint, lembrando que você encontrará um que vai se adaptar às suas necessidades. Dependendo do lugar onde você puder estar trabalhando, a gente tem empresas que já deixam esses slides prontos, né, como é esse caso aqui do Senac, a gente já recebe na nossa central, né, de um grupo relacionado à comunicação, né, no qual a gente utiliza isso em sala de aula, né? Mas eles não nos obrigam a utilizar. Eu uso porque eu acho mais interessante você usar os recursos que a instituição te propõe. Mas você pode procurar os slides que já estão no próprio PowerPoint e adaptar uma à sua necessidade, tá bem? Você pode criar isso também, existem vários tutoriais na internet de como criar esse material. Sendo assim, a gente entende que é uma das ferramentas mais apropriadas para apresentação, né? Nós temos o Pultons, que faz animações, nós temos ferramentas na própria internet que os slides eles ficam se movimentando de forma diferente, mas é tudo advindo aí do próprio PowerPoint, tá? É só pegar e dar uma melhorada, mas aí eu ainda sou nostálgico aí, eu prefiro usar essa tecnologia que revolucionou o mercado de apresentações no geral, tá bem? Sendo assim, pessoal, a gente vai parar por aqui hoje, né? Eu tenho que passar uma atividade para vocês, mas a gente vai falar sobre isso na segunda-feira, tá bem? Então, você que acompanhou a nossa gravação, só vou abrir aqui o Skype rapidamente, ver se tem alguma pergunta. Não vi nem o chat aqui se tinha alguma coisa, mas acho que não. E aí, se porventura vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, eu estou aqui para respondê-los. Pessoal, tem alguma pergunta? Não, eu não, Conrado. Oi, professor, bem? bom dia. Não, Oi, Eline, tudo bem? tudo bom. Ana, tudo bem?
Esse Professor. Reinaldo Polito, Hum, Conrado, eu tive a oportunidade de participar de palestra dele aqui quando eu fazia técnica em administração, né? A gente uhum, participou ele veio dar algumas palestras aqui, e quando eu trabalhei na Pernambucanas, a gente tinha lá, a gente chamava de bom dia, né? Era uma reunião que a gente tinha, às vezes, 1 ou 2 vezes por semana, como o diálogo de segurança, né? E uhum. muitas das vezes vinha, como eu trabalhava na área de vendas, o gerente da Pernambucanas usava muito ele como referência. Então a gente Ah, que assistia legal. muitos vídeos dele. Nossa, trabalhei na Pernambucana, eu tinha 19 anos, então há um bom tempo já, É, e ele 2 já anos era, atrás. 2 anos atrás, ele já era referência. Põe um 0 aí atrás do 2. Mas ele já era referência, e é muito legal mesmo as palestras dele, os vídeos, porque não é uma coisa cansativa, né? Eu nunca fiz curso com ele, viu, Patrícia? Eu assisti uma palestra que ele veio aqui em Araraquara há uns 2 anos atrás. Uhum. É, como eu falei, ele é daqui de Araraquara, então ele deve ter algum familiar aqui, alguma coisa assim. E Sim. ele vem para cá, né, com uma certa frequência, eu acredito. É, e assim, uma coisa que é legal, no caso, eu passei na Via Expressa, eu vi um outdoor ali e resolvi entrar no site e fazer inscrição, foi gratuito, achei até muito bacana. Eles distribuíram um livro que ele tinha acabado de lançar, eu tenho esse livro aqui em casa. Olha que E legal. depois eu comecei assim, foi uma indicação de um amigo, né? Aí depois eu fui fazer o curso de oratória, no curso de oratória eu conheci ele. Aí então eu acompanho o canal dele no YouTube direto aí com os vídeos, né? Eu vi matérias dele no Fantástico. Ah, Ele tem cursos específicos, por exemplo, para um advogado que quer fazer júri, né? Aquele advogado que quer fazer oratória, ele tem curso voltado para isso. Ele tem curso para área de vendas, ele tem curso para área de comunicação. E é bem legal, né, esse material. E está disponível na internet, né? Então, gratuitamente, a gente consegue aproveitar o bom tempo que a gente tem, principalmente nesse momento que a gente está em casa agora. é, É mais Beleza? bom fácil, saber, professor. certinho. Legal, bacana, Aline. Espero que vocês gostem da indicação aí. Obrigada. Pessoal, eu vou O parar a professor também gravação. não me ligou Oi? ainda do feedback, professor. Eu não consegui ligar para você ainda. Fiquei devendo você, o Joel, a Josiane. Acho que ficou faltando 3 ou 4 alunos que eu não consegui ligar ainda, mas prometo que eu faço isso até o final da semana que vem, tá bem? Tá bom, professor. Desculpa. Tá bom, tudo de A bom para Patrícia, a vocês. Patrícia, deixa eu me defender aqui. A Patrícia, eu, eu liguei e a Ana eu liguei, né? Isso, ligou sim. De cabeça eu lembro que ficou faltando 3 agora, mas desculpa, Aline. É que não Imagina, bateu os professor, eu horários, só né? tô só mais para lembrar. Uhum. Tá Não, bom, perfeito. professor, eu Desculpa, eu não esqueci de você, agradeço. não. Tá bem? Tá bom, Pessoal, eu professor. vou parar, Tá eu vou bom. parar a gravação aqui, mas por Tá. favor, fiquem um minutinho aí que eu já saio do. Já encerro a aula, tá bem? Até mais, pessoal, vocês que Tá bom. acompanharam essa gravação. Até a próxima aula.